Na minha cabeça, eu tenho essa ideia de que esses próximos 8 anos talvez sejam o final dessa história, entendeu? Então eu já estou nesse estágio da minha vida onde eu estou preparando esse final. Meu nome é Jun Matsui, eu tenho 52 anos, sou um nipo brasileiro. Aprendi a tatuar no Japão e quando eu falo tatuar, eu estou falando da cultura como um todo, no geral. Tatuo há 30 anos e hoje moro aqui em São Luís do Paraitinga. Eu devia ter uns 14 anos. Posso estar enganado, mas... E eu me lembro que eu vi essa tatuagem. Agora, tem uma outra memória minha de criança no Rio de Janeiro, que a gente morou lá há algum tempo. E é uma coisa meio vaga, mas de eu ter visto um cara tatuado pela primeira vez, entendeu? E quando eu vi a revista, a minha primeira reação foi essa. Eu fui pro quarto, peguei uma agulha e nanquim e tentei fazer a mesma coisa em mim, entendeu? Então teve essa, então foi na infância, né? E eu na verdade divido essa coisa entre tatuadores que tiveram contato com tatuagem na infância e os que não tiveram. E quem carrega isso desde a infância, essa coisa da tatuagem, entendeu? Então a minha foi nesse período aí, eu era criança, entendeu? Então eu me lembro que teve isso, né? Quando eu saí daqui, o plano básico era o seguinte, porque obviamente, né, cara, nessa época minha família entrou em colapso geral, meu pai saiu fora, inferno. Aí eu olhei pra porra toda assim, eu falei, brother, se eu ficar aqui eu tô fudido, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos. E eu olhava pra parada, bro, eu falava, não vou passar, não vai ter como. E nessa época tinha uma porra de gente indo pro Japão, aquela coisa de fábrica. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar na fábrica 6 meses, aí passando 6 meses eu vou para Califórnia. A grande viagem da minha vida era ser skatista profissional, blá, blá, blá. Imagina, 6 meses eu tava chorando ainda. Mas o plano inicial era esse. E tinha aquela escola Parsons, uma escola de arte. E eu tinha uma amiga e amigo que tinham grana e tal, e foram estudar lá, né, em São Francisco. Aí eu tava com essa viagem, entendeu? Que eu queria ser designer gráfico. Então a minha viagem era essa. Mas imagina. Só que assim, aí eu fui conhecer os Estados Unidos 3 anos depois, ou 4. E eu já estava nessa história querendo tatuar, então. E aí a primeira coisa que eu pensei foi isso, assim, eu falei, caralho, ainda bem que eu fui pro Japão, entendeu? Porque provavelmente se eu tivesse ido pros Estados Unidos, brother, ia ser uma continuação do mesmo lifestyle. Ia meio que ser isso. Assim, a sensação que eu tinha, entendeu? Na minha cabeça era assim, cara, já que eu vou sair, eu vou para outro planeta. Eu não vou para uma coisa parecida. Você tá entendendo? O cara principal nessa época era o Leo Zuleta, que tatua até hoje. Então, ele era, nessa época, o cara do preto no mundo. E ele era um protegido ali do Ed Hard, entendeu? Então, ele era a grande referência, assim, nesse sentido, não só estético, mas também de lifestyle e tal. E quando eu fui para Los Angeles, isso foi em 97 já. Aí tem o Joe Vegas, que é outro tatuador, também da cena ali. Ele me apresentou para o Leo e ele... e assim eu consegui trabalhar lá. Então para mim aquele foi o momento, né? De eu estar trabalhando do lado de quem era meu grande ídolo, né? E aí eu passei por... Aí daí para frente, isso acabou. Essa coisa de eu ter o ídolo, entendeu? Aquele ditado, né? Mate o seu ídolo, né? Então, o meu processo com o Leo Zuleta foi esse. De eu finalmente me descolar dessa imagem, né, que eu tinha e tal. Aí tinha o Leo Zuleta, tinha o Alex Bini,
que eram os dois caras que mais me interessavam. Entendeu? Então tudo que eles faziam e que eles estavam fazendo, eu olhava para aquilo e falava, pô, é isso que eu quero fazer, entendeu? Né? Principalmente nos anos 90, né? Mas mesmo nos anos 90, eu já tinha a sensação que eu estava uns 20 anos atrasado. Caramba, pode crer. Que é um pouco mais para trás, que foi a época doida mesmo, foda, entendeu? Eu já tinha essa sensação. Mas, e aí foi lá. E foi nesse esquema, né? Trabalhava no bar. E aí chegou num ponto que eu falei, caralho, o que eu vou fazer? E nessa época, eu já tinha encontrado um tatuador lá, o Uchiyama, que o Uchiyama foi o cara que conectou o Philip Lu com o Japão, entendeu? Ele fazia essa ponte. Era o único. Nessa época não tinha como você ir para Tóquio sem conhecer alguém lá. E aí, como eu trabalhava no Bado, tinha essa história dos soldados, né, americanos, que a cada mês, porta-avião, os caras saíam, e aí era aquela parada, beber, se tatuar, comer as minhas, aquela porra. Os caras ficam 5 meses dentro de um navio com 10 mil homens. Quando os caras saíam, era aquela viagem, né? Pô, e aí, você conhece alguém que tatua? Você conhece tatuagem? Aí eu ficava pensando, eu falava, caralho, bro, não tem. Então, pra mim, era um espaço aberto. Você tá entendendo? Era só isso. Era um espaço aberto. Eu falava, caralho, vou tentar pegar esse espaço, entendeu? Então, a ideia foi essa, né? Então, diferente de você olhar pra coisa de um jeito mais abstrato, arte, não, bro, não tem tatuagem, eu vou tatuar, sem saber porra nenhuma, né? E aí eu passei um pouco mais de um ano, Fábio, nessa doideira de falar assim, brother, eu tenho que ter vergonha na cara. Se eu não dominar essa porra dessa máquina, até eu dominar essa porra, eu não vou descansar. Montava, desmontava, tatuava, tal, não sei, zoava as tatuagens. Juro. Até que chegou um dia que eu consegui, bro. Deu vontade de explodir a porra toda, mandar tudo pra puta que pariu. Era uma época que a gente fazia agulhinha e tal, e eu curtia esse ritualzinho todo. Fazia minha agulha ali de manhã pra tatuar e tal, só fazia a agulha do dia, né? Então era tudo muito assim. E aí, montei a máquina, cheguei onde eu queria chegar em termos de ajuste, tatuei, e a tatuagem ficou perfeita. Perfeita. Tecnicamente falando. Ou seja, a primeira tatuagem que eu fiz, que eu falei, eu fiz essa porra, era isso que eu queria fazer desde o primeiro dia, 10 anos atrás, foi 10 anos. Entendeu? Na minha cabeça. Entendeu? Aí em Nova York, 97, a tatuagem era proibida ainda. A gente tatuava num porão. Aí entrava Hells Angels, entrava polícia, entrava puta, entrava ladrão, entrava... E você lidava com todo mundo. E você fazia parte daquele grupo. Que era fora da doideira. Aí... E isso dava um certo senso de orgulho, sabe? De você falar, caralho, eu saí de Jaguaré pra isso, porra. Tá entendendo? Pode crer. Tipo, é real. Né? Sei lá, eu tô no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Entendeu? Caralho. E aí você via tudo aquilo ali, você fala, caralho, meio moleque ainda. Aí você via os caras mais velhos, como eles eram respeitados pelos clientes, e tal, você fala, puta, cara, eu quero ser assim também, cara. Porque os caras ainda me zoam, entendeu? Ainda, vocês percebem quando o cara tá te tratando meio crianção, meio... Sim. Né? Aí os caras falavam, fica tranquilo, lá pelos 50, pá, não sei o que lá. Então você ouvia essas coisas. Sim. Você tá entendendo? Sim. E você era tirado o tempo inteiro. Pode crer. Tá entendendo? Só que assim, era normal, não é que você se sentia ofendido, né?
E era época doida, doida. E era uma coisa assim, você tá falando de uma época que, pra gente que tatuava, brother, você não tinha que fazer, trabalhar com divulgação, você fica no estúdio, espera e a galera vem. Sim. Pronto, final, não tinha outra necessidade. Agora, como eu tinha uma cena que eu queria tatuar o gringo que ia para Tóquio, eu deixava uns flyerzinhos aqui, ali, um telefone e tal, sabe? Para pegar essa galera. Mas era uma época da tatuagem onde tatuador não trabalhava em divulgação, cara. Entendeu? A gente ficava quieto no nosso canto e a galera vinha, tá entendendo? Era só isso, e tudo era boca a boca, né? Entendeu? Então, quando você percebia no final, os clientes estavam todos conectados. Nunca me tatuei sério. Nunca. Sempre foi doideira. Porque na nossa época a gente zoava com o tatuador que tinha tatuagem bonitinha, entendeu? Tipo, tatuagem bem feita. A gente queria ser podrão, entendeu? Tipo, ou seja, queria imitar os velhos, brother. Se tivesse tatuagem muito bonitinha, aquelas de estúdio, eu peguei talvez o começo disso, quando esse tatuador começou a aparecer também, né? Cara, sempre foi impulso e sempre foi, puta, sei lá, o cara tá lá, eu tô lá, vamos fazer. Sei lá, tipo essa aqui que o Sábado fez, por exemplo. Essa aqui eu lembro, era um momento de doideira existencial na cabeça, lá. Aí eu vou, coloco uma pantera aqui escrito vida. Coisa, né, de romântico ali e tal, não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma viagem, brother, que eu achava que eu falava demais. E aí eu falei, vou colocar um negócio na minha garganta para ver se funciona. Não funcionou, mas teve essa viagem, entendeu? Sabe? Essa doideira. Aí tatuar a cabeça, tal. Porque eu tive esses dois momentos, cara, de mudança séria. O primeiro foi quando eu conheci o Horioshi e o segundo foi quando eu visitei a Nova Zelândia pela primeira vez. Que sempre foi um desenho que me fascinou, assim, sabe? Falando somente do desenho, assim, de como ele, a estética, né? Que eu falava, brother, eu não conseguia entender como que um grupo de pessoas cria essa viagem, que é a viagem Maori. Como que isso começa, né? Tipo, tatuar a cara e tal. E eu gostava de fazer esse tipo de trabalho, a galera me procurava por causa desses desenhos. Mas depois que eu fui para lá, eu falei, brother, eu não posso fazer isso. Porque se esse cara que eu tô vendo tatuando aqui na minha frente agora é um tatuador Maori, eu sou o quê? Entendeu? Assim, até onde eu vou levar isso aqui, né? Aí começou ali. Mas até eu começar a desenhar, como isso aqui agora, um processo de foram alguns anos. E eu tive essa sorte na vida de poder ver esses caras da natureza, entendeu? Eu tô falando no dia a dia ali. O japonês inteirinho tatuado e você vê 12 junto numa sauna, pá. E eu olhava para aquilo, brother. Eu falava, irmão, esses caras estão muito na frente. Olha o que esses caras fizeram. Só que aí você olha para todo o resto e fala, puta, só podia ter saído daqui mesmo essa porra. É igual você pensar bossa nova. Aí você vai pro Rio de Janeiro. Aí você entra numa viagem ali, senta ali e sente o negócio e fala, caralho, brother, eu entendi porque aquela porra saiu daqui. Como uma coisa tão bonita saiu daqui, entendeu? Naquela época. Você tá entendendo? Então, assim, eu conecto com isso, cara. Vamos pensar assim, você tá numa sauna em Tóquio. Aí tem lá um maluco lá, japonesado, fechado. Tatuagem japonesa, óbvio. Aí esse maluco sai da sauna, aí ele põe um terno, sei lá, Yohji Yamamoto. Aí ele entra no Nissan,
ouve os doidão curte música tradicional, né? Japonês. E vai comer um sushi. Você entendeu a sequência? A tatuagem é uma coisa dentro disso tudo japonês. Entendeu? Aí você vem para a América Latina, que já é esse caos nesse sentido de identidade, aí o maluco tem uma carpa, só que curte tal som, e a roupa é não sei o quê, e come não sei o quê. E aí você fala, caralho, que salada da porra. Você está entendendo? Ou seja, na quebrada, isso já é menos contraste. Eu vejo mais harmonia entre desenho e a cultura geral do lugar, entendeu? Até mesmo na aplicação dela ser mais podrona, blá, blá, blá. Pra mim faz todo sentido. E aí quando você vem pra classe média brasileira, é o oposto, bro. Eu acho tudo mais neutro, tudo mais comportado. Você está entendendo? O objetivo é outro, né? Ou seja, é mais individualista. O moleque da quebrada não, pô, vou fazer igual daquele ali. Pá. E aí começa, aí fica tudo igual. O que é do caralho, né? Quando você vê junto, quando você vê essa galera junto, você fala, caralho. Então no Japão, quando você vê um bando desses malucos junto, é isso que você pensa, brother. Você fala, caralho, brother, que cultura da porra, entendeu? Porque tem as outras coisas. Você tá entendendo? Teve uma coisa que o Horiyoshi me falou uma vez, que o Horiyoshi é meio paizão, assim, sabe? Aí ele falava assim, quando você estiver querendo conversar, tiver com algum problema, vem aqui. Então tinha essa postura meio paternal do mestre com... As pessoas esquecem dessa parte, né? Que é uma relação paternal. O nego só fala, eu vou ficar limpando o chão. Não é só isso, né, brother? É sério o negócio. Aí ele falava assim, Jun, as duas coisas mais importantes na vida de um homem são sorte e timing. Pronto. E eu concordo, entendeu? Eu concordo. Você pode ser o que for, bro. Se for na hora errada, não vai rolar. E você vai precisar ter alguma sorte. E eu concordo, entendeu? Eu concordo. Você pode ser o que for, bro. Se for na hora errada, não vai rolar. E você vai precisar ter alguma sorte. Bom, às vezes eu penso, brother, eu falo, meu Deus do céu, brother, eu tô aqui, eu sou muito louco, né? Fico desenhando essas coisas, tatuando e não sei o quê, né? No nosso caso, assim, eu desenho, faço traço e aí ele volta depois para fazer preenchimento. Não é aquelas sessões, né, doidas de quando a gente começa, de ficar 10 horas tatuando e não sei o quê. E aí, Fábio, nesse processo, eu fazia anotações e eu percebia certas coisas se repetindo. Por exemplo, toda vez que eu fazia um traço daqui até aqui, acontecia uma situação. Ou fazia mais sentido ir para a direita ou para a esquerda. E aí eu comecei a entender o que é uma perna nesse sentido, entendeu? Aí você tem pé, tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, quadril. E cada parte dessa, falando de desenho, tem uma transição. Do desenho daqui para cá, né, do pé para a panturrilha, da panturrilha para o joelho, do joelho para a coxa, da coxa para o... Então cada ponto desse tem que estar marcado. Aí quando dobra a perna acontece isso, entendi. Aí chegou uma hora que eu percebi que eu tinha um método, era um sistema. Eu posso desenhar isso em você idêntico, entendeu? Isso aqui não é um desenho aleatório ou feito... É muito técnico, entendeu? Nesse sentido de linhas de marcação, espaço, que se repetem, entendeu? Então, é o mesmo... De uma certa maneira, eu estou sempre fazendo o mesmo desenho de jeito diferente. Entendeu? Porque é o mesmo esquema. Ou seja, se você fosse um alfaiate, todo terno que você fizer, ele respeita algumas leis de geometria de medidas de acordo com o corpo humano. Isso é universal.
nas brechas você consegue fazer alguma coisa mais artística, digamos. Mas existem essas leis ali. Por exemplo, a cava do braço tem que ser isso. A gola tem que ser isso. E aí você fala, caralho, onde tem brecha aí para eu inventar? Você não pode inventar uma manga. Entendeu? E falar, não, isso é arte. Caralho, que seja. Tá. Tem uma função, né? Então é uma atividade parecida, sabe? Se você for tentar fazer a modelagem de uma camiseta, aí você vai entender. Você vai lá e compra um terno, sei lá, numa TNG da vida. E aí depois você vai e faz um terno com o alfaiate mais foda da cidade, você nunca mais vai querer comprar um terno pronto. Só que assim, o terno sob medida vai ser 10 vezes mais caro, mais trabalhoso para você, você vai ter que ir lá provar, voltar para ajustar, mas o negócio é outra coisa, entendeu? Hoje em dia, talvez as pessoas conversem de uma maneira que elas não estão dando muita atenção para o que está oculto, entendeu? Nas coisas. Você está entendendo? E isso aí é onde está a graça, né? Eu quero dizer, você não sabe o que vai acontecer.